Deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você formou uma opinião forte sobre um assunto depois de passar pelo feed? Não importa o assunto: política, comportamento, relacionamento, saúde, religião, estilo de vida, qualquer coisa. Agora a segunda pergunta. Dessas opiniões, quantas você buscou por conta própria? Quantas vieram de fontes diferentes, perspectivas opostas, argumentos que desafiaram o que você já pensava? E terceira, quantas simplesmente apareceram na sua frente, repetidas vezes, de ângulos ligeiramente diferentes, até que pareceram óbvias, até que pareceram suas? Pensa com honestidade, porque existe uma diferença enorme entre pensar e ser levado a pensar, entre escolher em que acreditar e ter suas crenças construídas para você. Tijolo por tijolo, post por post, vídeo por vídeo, por um sistema que sabe mais sobre os seus gatilhos emocionais do que você mesmo. Essa diferença não é filosófica, não é abstrata, é técnica, é matemática. E está acontecendo com você agora mesmo, neste exato momento em que você escuta isso. A revelação que mudou tudo. Houve um experimento que, quando veio a público, deveria ter parado o mundo. Uma grande plataforma de redes sociais pegou centenas de milhares de usuários, dividiu em 2 grupos e manipulou o feed de notícias de cada grupo de forma diferente. Sem avisar, sem pedir permissão, sem que nenhum dos participantes soubesse que estava sendo testado, um grupo recebia predominantemente conteúdo positivo, o outro recebia predominantemente conteúdo negativo. E então esperaram. O resultado foi preciso. As emoções expressas por amigos via redes sociais influenciam nossos próprios humores de forma inconsciente. O grupo que recebeu conteúdo negativo começou a postar mais negativamente. O grupo que recebeu conteúdo positivo postou mais positivamente. Em outras palavras, uma empresa, com alguns comandos num servidor, conseguiu mudar como centenas de milhares de pessoas se sentiam, sem que elas soubessem, sem que elas consentissem. Quando o experimento veio a público, políticos chamaram de escandaloso. Especialistas chamaram de assustador. Juristas perguntaram se havia precedente legal para isso. E a empresa disse que estava na política de uso, que todos tinham concordado ao criar a conta. Você clicou em concordar uma vez. Isso foi suficiente para eles experimentarem com a sua mente. Como a máquina te conhece melhor do que você, mas esse experimento era primitivo. Era um ensaio. O que veio depois é de uma sofisticação que vai muito além do que a maioria das pessoas imagina. Pesquisas em psicometria computacional demonstraram algo que choca qualquer pessoa quando ouve pela primeira vez. Algoritmos conseguem prever traços de personalidade com precisão superior à de amigos próximos, com precisão superior à de familiares, baseando-se apenas em curtidas, padrões de escrita, horários de uso e hábitos de navegação digital, não do que você disse explicitamente, do que você fez sem perceber, o ritmo com que você rola a tela, por quantos segundos você pausou num post antes de continuar, que tipo de conteúdo você assiste até o fim, e qual você abandona nos primeiros 3 segundos, em que hora do dia você abre o aplicativo, como seu comportamento muda quando está estressado, sozinho, ou logo depois de acordar. Órgãos reguladores de diferentes países já registraram que algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo operam sistemas de vigilância comercial de amplitude sem precedentes, coletando dados que vão desde localização até padrões fisiológicos, como tempo de reação e ritmos circadianos. Declarações de ex-funcionários de plataformas de vídeo curto descreveram algoritmos que não apenas entregam conteúdo personalizado, mas que modulam o engajamento emocional para prender o usuário, ajustando estímulos com base em respostas neurocomportamentais. O sistema pode prever, com alta precisão, seu estado emocional e seu nível de atenção em tempo real. Isso significa que o algoritmo sabe quando você está vulnerável. E é exatamente nesse momento que ele te entrega o conteúdo mais difícil de ignorar. O mecanismo da máquina caça-níqueis. Vou te contar como funciona a engenharia por trás disso.
Os criadores das redes sociais não inventaram esse mecanismo do zero. Eles o copiaram de uma indústria que passou décadas aperfeiçoando a arte de manter pessoas presas. Os cassinos, o princípio se chama reforço de recompensa variável. E funciona assim. Se você recebe uma recompensa toda vez que puxa uma alavanca, seu cérebro aprende e para de se emocionar. Mas se a recompensa vem em momentos imprevisíveis, o seu cérebro entra num estado de alerta constante, continua tentando, continua puxando. Porque talvez a próxima seja boa, é exatamente o que acontece quando você rola o feed. A maioria do conteúdo é mediano e irrelevante, você passa. Mas de vez em quando aparece algo que te prende, um vídeo que te faz rir de verdade, uma notícia que te indigna, uma foto que desperta algo forte. O seu cérebro registra. Dessa fonte vem recompensa. Continue procurando. E você continua. Pesquisas com neuroimagem confirmaram isso. Quando usuários assistem a vídeos personalizados por algoritmos, centros dopaminérgicos profundos do cérebro são ativados. Os mesmos circuitos ativados por comida, por sexo, por drogas, especialistas em saúde infantil, têm sido diretos. O modelo de negócio dessas empresas é gerar vício. E o resultado já é visível numa geração inteira de crianças e adolescentes que cresceram dentro dessas plataformas desde os primeiros anos de vida. Análises que consolidam dezenas de estudos confirmam que não importa qual plataforma, o fator decisivo não é o nome do aplicativo. É o formato de rolagem infinita combinado com conteúdo personalizado. E o efeito é consistente. Essa combinação prejudica a capacidade de atenção prolongada e aumenta a impulsividade a estímulos recompensadores. O que eles sabiam e escolheram não fazer em algum momento. Documentos internos de uma grande plataforma de redes sociais vieram a público, trazidos por alguém que trabalhou dentro da empresa, na equipe responsável por integridade e segurança, e que copiou o que conseguiu antes de sair. O que esses documentos revelaram foi devastador. Pesquisadores internos tinham conduzido estudo após estudo confirmando que os modelos de algoritmo, que maximizavam o engajamento, aumentavam a polarização dos usuários. Quanto mais tempo alguém passava na plataforma, mais extremas ficavam suas posições sobre qualquer assunto. Isso era mensurável, era rastreável, era documentado internamente. E então, quando equipes internas propuseram mudar o algoritmo para não exacerbar estados emocionais vulneráveis, a proposta foi rejeitada. Qualquer alteração que reduzisse o engajamento, mesmo por razões de saúde mental, recebia resistência imediata da liderança. A conclusão que esses documentos deixaram clara foi simples e direta. A empresa sabia que, se mudasse o algoritmo para ser mais seguro, as pessoas passariam menos tempo no site, clicariam em menos anúncios e ela ganharia menos dinheiro. E escolheu o dinheiro, não uma vez, repetidamente, deliberadamente. A bolha que você não sente que está dentro. Mas o sequestro da mente não é só sobre tempo. É sobre o que você passa a pensar. Existe um fenômeno que os pesquisadores chamam de bolha informacional. E entender como ela funciona vai mudar para sempre a forma como você olha para o seu feed. Funciona assim. O algoritmo aprende o que te mantém mais tempo na plataforma. E o que te mantém mais tempo não é o conteúdo equilibrado. Não é o conteúdo que te desafia. Não é o conteúdo que te apresenta perspectivas diferentes. É o conteúdo que confirma o que você já acredita, que valida o que você já sente, que diz: você está certo. Eles estão errados. Com o tempo, o algoritmo vai estreitando o funil. Cada post que você curte, cada vídeo que você assiste até o fim, cada comentário que você escreve, é um dado que o sistema usa para te entregar mais do mesmo. Mas não exatamente do mesmo. Ligeiramente mais intenso. Ligeiramente mais extremo. Ligeiramente mais polarizado.
Pesquisadores que estudam esse fenômeno descrevem um efeito preciso. Com o tempo, os modelos alimentam os usuários com visões cada vez mais extremas, independentemente do assunto. E eles se tornam mais polarizados de forma mensurável. É o que ficou conhecido como sala de espelhos. Você entra achando que está vendo o mundo, mas está vendo apenas versões repetidas e amplificadas das suas próprias crenças, até que elas pareçam a única realidade possível. E o resultado em escala é uma sociedade inteira de bolhas que já não se reconhecem umas nas outras, que veem caricaturas distorcidas do outro lado, que passaram de adversários políticos a inimigos pessoais, amizades destruídas, famílias divididas, não por discordâncias reais, mas por realidades diferentes construídas, por sistemas diferentes que aprenderam que ódio gera mais engajamento do que compreensão. Pesquisas sobre polarização mostram que o Brasil está entre os países com maior índice de divisão social. Uma parcela expressiva dos brasileiros acredita que não vale a pena nem sequer tentar conversar com pessoas que tenham visões políticas diferentes. Não vale a pena tentar conversar. Esse é o produto de anos de algoritmo. A raiva como produto, e tem uma emoção específica que o algoritmo aprendeu a explorar acima de todas as outras, a raiva, pesquisas confirmam. Conteúdos emocionalmente intensos têm probabilidade significativamente maior de viralizar do que conteúdos neutros. E entre as emoções intensas, a raiva é a que gera mais engajamento, mais comentários, mais compartilhamentos, mais tempo de tela. Existe até um nome para o conteúdo produzido especificamente para provocar raiva: rage bait, isca de raiva. E o mecanismo é preciso. A raiva ativa o sistema de ameaça do cérebro, prepara o corpo para reagir, e nesse estado de alerta, é muito difícil parar de interagir, é muito difícil simplesmente passar adiante. Então, conteúdos de rage bites são criados em escala industrial. Opiniões extremas, manchetes descontextualizadas, vídeos editados para mostrar apenas o pior ângulo de uma situação, declarações tiradas de contexto para parecerem monstruosas, e para o algoritmo, não importa se você está concordando ou discordando. Se você está aplaudindo ou criticando, qualquer reação é sinal de engajamento. O conteúdo é impulsionado de qualquer forma. Você acha que está expressando uma opinião. O algoritmo acha que você acabou de pedir mais. O que está sendo roubado de você, sem que você perceba corrigido. Mas o impacto mais profundo de tudo isso não é político, não é social, é pessoal, é cognitivo, é silencioso, ainda antes da internet existir. Pensadores que estudavam a economia da informação já previam isso. Uma riqueza de informação cria uma pobreza de atenção. E hoje, a pobreza de atenção é um fato documentado. O cérebro humano leva, em média, mais de 20 minutos para recuperar o foco total após uma interrupção. E se você recebe notificações a cada 10 ou 15 minutos, tecnicamente você nunca opera com sua capacidade intelectual plena. Nunca. A atenção profunda, a capacidade de ficar com um pensamento complexo por tempo suficiente para entendê-lo de verdade. É o que permite o pensamento crítico. É o que permite a empatia real. É o que permite resolver problemas difíceis. É o que te faz humano de uma forma que nenhuma máquina consegue replicar. E essa capacidade está sendo destruída sistematicamente por design. Cérebros acostumados ao consumo intensivo de vídeos curtos apresentam menor atividade neuronal em tarefas que exigem atenção sustentada. Tornamo-nos excelentes em processar fragmentos, mas incapazes de compreender o todo. Uma sociedade que reage emocionalmente a manchetes, mas não tem paciência para ler o artigo completo, e o mais perturbador de tudo. O usuário acredita estar informado, acredita estar no controle, acredita que suas opiniões são suas, mas está imerso numa realidade construída sob medida, que empobrece o debate, fragiliza os vínculos
e alimenta a sensação de que o mundo está em colapso. Porque para o algoritmo, a sensação de que o mundo está em colapso mantém você olhando para a tela. Encerramento. Reflexão que fica na cabeça corrigido. Existe uma frase que ficou gravada em mim quando pesquisei tudo isso. A autonomia não desaparece de forma abrupta. Ela é gradualmente condicionada. Não é uma invasão. É uma erosão. Você não acordou um dia sem capacidade de pensar por conta própria. Foi acontecendo aos poucos, um vídeo de cada vez, uma notificação de cada vez. Uma bolha que se fechou um grau a cada semana por anos. E isso significa que a direção oposta também é possível. Não de uma vez. Não de forma dramática, mas possível. A primeira coisa é simplesmente saber. Saber que quando você sente raiva ao ver um post, pode ser que alguém criou aquele post especificamente para que você sentisse raiva. E que o algoritmo o entregou a você, porque sabia que raiva te mantém na tela. Saber que quando suas opiniões parecem óbvias, pode ser que você passou anos num ambiente que só mostrou um lado. Saber que quando você discorda de alguém com uma intensidade que parece pessoal, talvez parte dessa intensidade tenha sido construída para você, não por você. Esse conhecimento não resolve tudo, mas cria um momento de pausa. E no mundo atual, uma pausa é um ato de resistência, porque o sistema foi construído para eliminar pausas, para preencher cada segundo de silêncio com um estímulo, para garantir que você nunca fique sozinho com seus próprios pensamentos por tempo suficiente para perceber que eles podem não ser completamente seus. Então fica com essa pergunta. Não precisa responder agora. Só carrega com você. A última vez que você formou uma opinião profunda sobre algo, você chegou lá sozinho? Ou você foi levado até ela?